Pessoal, meu nome é Gustavo Reis, sou professor do Departamento Acadêmico de Ciência da Computação daqui do campus Rio Pombo. Esse vídeo, né, é para a gente dar continuidade aí, né, naquele projeto do LED, né, o primeiro projeto que a gente vai fazer com o Arduino, né. Então eu mostrei no vídeo anterior aí, né, um slide falando sobre esse projetinho, né. Então agora a gente vai ver ele na prática e a gente vai aproveitar fazendo uso da plataforma, né, do Tinkercad. Então a gente vai aproveitar também e ver um pouco desse ambiente do Tinkercad para poder nos auxiliar na criação desse projetinho, tá? Então a ideia é o seguinte, né, para quem não tem conta, né, no Tinkercad, ele é muito simples de fazer a conta. Ele vai pedir um usuário, uma senha para criar, ou se for o caso, então, para quem já tiver uma conta, por exemplo, no Gmail, né, uma conta no Google, você pode associar a sua conta com a conta, criar uma conta no Tinkercad usando a conta da Google, né? Então isso também facilita a vida da gente aí, tá joia? Então, uma vez que a gente criou a nossa conta, né, e a gente entrou pela primeira vez no Tinkercad, essa aqui é a tela, né, principal da plataforma, né? Então ele me dá algumas opções de trabalhar com a parte de 3D, né? Ou seja, fazer algumas modelagens em 3D, né? E o que a gente dá, ao fazer alguma coisa com blocos, né? E o que a gente vai trabalhar aqui hoje é a parte de circuitos, né? Então, ou seja, é onde a gente vai criar circuitos usando Arduino, alguns componentes, e fazendo a programação com esses artefatos aí, tá joia? Então é o seguinte, quando eu clico em circuitos, né, aqui no meu caso, né, eu já tenho alguns circuitos criados aqui, né, para quem entra pela primeira vez, vai estar tudo em branco aqui, não vai ter, né, alguns circuitos criados aqui. Mas enfim, então entrando nessa opção, né, de circuitos, eu venho aqui, né, criar um novo circuito, né, que eu vou criar o meu primeiro ambiente, né, de teste aqui. Então, no caso aqui, o nosso LED, né? Então eu clico nessa opção, criar novo circuito. Ele muda a tela, né? Então eu vou cair agora no ambiente de desenvolvimento, de prototipação e desenvolvimento, tá? Então, para eu poder ter acesso, né, a alguns componentes aqui do Tinkercad, né, a plataforma Arduino, alguns componentes como resistor, sensor ultrassônico, sensor de luz, LED, buzzer. Então eu venho nessa opção aqui, né? Então aqui eu tenho os componentes básicos, ou então eu posso colocar tudo, né? Vem tudo aqui. Então aqui embaixo ele vai mostrar todos os componentes, inclusive a placa Arduino, tá? Então aqui eu tenho todos os componentes, né, que estão disponíveis dentro da plataforma Tinkercad, e eu posso fazer uso deles. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou procurar aqui meu Arduino, tá? Então, como eu coloquei tudo, né, então ele está aqui embaixo, tá? Então eu tenho algumas plataformas de desenvolvimento, algumas placas microcontroladoras que tem um microbit, que é bem legal também de trabalhar com ele. Já tem alguns sensores, alguns componentes já embutidos nele, então que é bem legal de trabalhar. Tem o AT-Tiny também, que é uma plaquinha microcontrolada, né? Ela tem um circuito microcontrolado menorzinho, tá? Mas dá para fazer bastante coisa com ele também. E no caso aqui o nosso, a gente vai usar o Arduino Uno R3, tá? Então a gente clica nele e arrasta ele para cá. Aí ele aparece aqui no ambiente principal da plataforma Tinkercad. Feito isso, né, então a gente vai trabalhar com LED. Então eu quero fazer uso aqui do LED, mas antes disso a gente vai fazer uso aqui, né, de uma protoboard. Tá? Ela auxilia a gente, né, na questão de estender, né, a quantidade de pinos que nós temos aqui dentro do Arduino. Para o LED não vai precisar de fazer uso assim, de fato, né? Não há uma necessidade de fazer uso da protoboard, mas a gente vai usar aqui só para a gente já ter um costume dele aí, tá? Então olha só, vou precisar do Arduino Uno, uma protoboard, e no meu caso aqui um LED, tá? Então vou pegar ele aqui em cima, ó, tem esse LED aqui vermelho. Então já aproveito e já coloco ele aqui, tá, ó, conectado aqui na minha protoboard. Então eu vou até dar um zoom aqui, deixa eu ver se tá. Ó. Então o que eu fiz aqui, né, ó? Então eu tenho então eu tenho aqui, tá, ó, o meu lado positivo e o lado negativo, né, do meu
do meu LED, tá? Então ele já mostra aqui o cátodo, que é o negativo, e o anodo, que é o positivo, tá? Então eu já estou com eles aqui. Então o que é legal disso aqui, tá vendo? Ó, quando eu passo o mouse aqui ó, em cima, tá vendo? Ele fala que toda essa trilha aqui é como se fosse uma trilha só. Ou seja, todos esses buraquinhos, né, que estão aqui, né, na minha protoboard, no sentido aqui, né, vertical, né, tudo que eu conectar nesses buraquinhos aqui estão conectando no mesmo lugar, ou seja, como se fosse uma única linha, né, um único fio, tá? Então, se eu energizar esse lado aqui, o que tiver conectado nele aqui vai ser energizado, por exemplo, esse lado aqui do meu LED. A mesma coisa por esse lado aqui também, tá? Então, isso tudo aqui, ó, tá na vertical, né, estão interligados. Se colocar mais alguma coisa aqui, eu interligo junto com o meu LED, nessa perninha dele, tá? E aqui como eu tenho a gente chama de um sulco, né? Ou seja, um corte aqui, esse aqui representa um corte na minha protoboard, tá? Então ele isola esse outro lado aqui, tá vendo? Se eu tenho aqui, ó, por exemplo, né? Aqui eu tenho a numeração de 1 até 30, né? Então, vamos falar assim, essa coluna 1 aqui, ó, está toda interligada aqui, ele não está interligado com essa coluna 1 aqui de baixo, tá? Do ABCDE. Tá? Por quê? Aqui eu tenho um sulco aqui que faz, vamos falar assim, essa separação entre eles, tá? Então, no nosso caso, por enquanto, a gente vai usar um LED, né? Então, e o negócio é o seguinte, eu vou, né, como ele tem um lado negativo, né, então eu vou clicar num desses orifícios aqui e levar, né, aqui é a ideia de criar uma linha no caso é um fio, né, conectar um fio nessa perninha negativa do meu LED ao lado negativo do meu Arduino. No caso aqui, vamos pegar aqui um GND, tá? Ó, tá aqui o GND, tá? Ó. Vou ligar aqui, tá? Ó. Então aqui eu só vou aproveitar e fazer isso aqui. Aí não aceita. Deixa eu fazer de novo então, tá? Eu vou fazer de novo aqui, ó, só para ele fazer isso aqui, ó, tá? Ó. Isso daqui. Só para fazer uma curva, eu tenho que clicar nele de novo. Clico aqui e clico aqui. Tá? Então agora está certinho. Tá? Agora eu consigo fazer bonitinho. Tá? Então só para poder fazer isso. Aí o negócio é o seguinte, quando a gente fala que esse aqui é o lado negativo, por uma representação, tá? Então o fio negativo ele é representado pela cor preta. Então eu vou mudar aqui para black. Tá? Coloquei ele aqui preto. Só que o negócio é o seguinte, a gente viu lá, né, no slide, que a gente tem que fazer uma continha para poder energizar esse LED. Por quê? Porque o nosso LED ele precisa de 2 volts. Tá? Se ele precisa de 2 volts, se não me engano, acho que é 2 volts, tá lá, e ele precisa de 20 miliamperes para poder ter uma corrente passando por ele sem ter que queimá-lo. Tá? Então, os pinos, tá? Tanto os pinos digitais quanto os pinos analógicos, se eu conectar o LED direto neles, eles aqui fornecem 5 volts. Não vai queimar, tá? 5 volts não queima um LED, mas diminui o tempo de vida útil deles. Então, tem que fazer uma continha. Qual que é a continha? Deixa eu aproveitar aqui, quer ver? Ó? Deixa eu abrir minha calculadora, tá? Que aí é só para poder facilitar a nossa vida aqui na hora de fazer as continhas, tá? Então, olha só, qual que é a fórmula? A fórmula vai ser, para eu saber a resistência, vai ser, né, a resistência é igual a quem? A tensão dividida pela corrente, tá? Só que essa tensão vai ser o quê? Né, ó, eu vou apagar aqui porque eu não preciso dela. A tensão vai ser a quantidade de tensão que ela fornece, o meu pino digital, que são 5 volts, menos os 2 volts que ele precisa do meu, como é que fala? Do LED. Então, ou seja, 5 menos 2, dividido pela corrente dele. A corrente dele, se não estiver enganado, são 15 miliamperes. Ou seja, 15 miliamperes é 0,015 ampere que eu tenho que fazer a conversão de miliampere para ampere. Tá? Se eu fizer isso, né, ou seja, fazer essa conta, eu tenho um resistor de 200 ohms. Tá? Então, eu vou precisar de fazer o uso de um resistor de 200 ohms. Ou seja, um 200 ohms eu consigo colocar no meu LED, aplicar,
conectar ele no Arduino e ele não vai queimar, tá? Então é isso que ele vai fazer. Então, feita essa continha, então agora eu tenho que pegar um resistor de 200 ohms. Então vamos atrás dele. Então aqui, tá, agora eu tenho que caçar esse cara, né? Vamos ver, achamos ele. Tá? Então eu vou colocar ele aqui na perninha aqui, tá? Ó. Vou fazer uma ponte aqui, tá? Aqui ele está em kilo-ohm, tá vendo? Então quando eu seleciono deixa eu deixar de selecionar ele. Pera aí, fazer isso aqui. Tá, então o que eu fiz aqui? Ó? Eu conectei, tá? Ó, esse resistor nesse lado aqui, nessa coluna, né? No caso que é a coluna 12. Então tudo que tiver conectado nesse pontinho aqui equivale para qualquer outro ponto aqui, no caso essa perninha positiva aqui do meu LED, tá? E eu conectei ele aqui embaixo. Fazendo isso, só vou fazer isso aqui, tá? Ó. Faço aqui. Tá, ó, vou fazer isso aqui, vou fazer curva aqui em cima, tá, ó. Vou conectar ele num pino digital aqui, por exemplo, o pino 8, tá? É isso que eu estou fazendo. Tá? Então, ou seja, estou ligando o lado positivo do meu LED, tá? Em uma das portas digitais do meu Arduino. Tá? Então, por convenção, o lado o que é o polo positivo, ele é representado pela cor vermelha. Pronto, fiz isso. Só que agora tem que tomar cuidado o seguinte, aqui o meu resistor, quando eu clico nele, ele tem uma resistência de 1 kΩ. Nas contas que a gente fez lá, ele tem que ter um valor de 200 ohms. Eu tenho que colocar 200 e mudar, tá, a unidade de medida dele. Colocar só ohm, tá? Ou seja, só o símbolo aqui, tá? Então isso aqui equivale a 200 ohms. Tanto que se eu mudar aqui, ó, ele muda até a cor dele aqui. Tá? Eu mostrei para vocês no vídeo anterior aí, aquela tabelinha com várias faixas coloridas para a gente poder saber como que lê, né, um resistor. Tá? Então no caso meu aqui, no nosso caso aqui, são 200 ohms. Então eu faço isso. Pronto. Feito isso, tá? O meu Arduino está pronto. Tá? Então já fiz a ligação, ou seja, o lado positivo é ligado em uma das portas digitais, neste caso aqui, tá? Que a gente vai fazer, ou seja, o projetinho que o LED vai ficar piscando, tá? E o lado negativo em uma porta GND, ou seja, o lado negativo, o ground, que a gente fala. Beleza? Feito isso, né, agora eu tenho que codificar esse cara. Tá? Aonde que eu faço isso? Eu tenho aqui uma opção aqui chamada Code, ou seja, o código. Eu clico nele, ele vai aparecer isso aqui para mim. Então o Tinkercad, o legal do Tinkercad ainda é que ele me dá a opção, tá, de fazer através de blocos. Então, ou seja, para quem está começando a programar, para quem não conhece, né, linguagem de programação, programar em bloquinhos é muito legal. Então eu posso fazer isso. Tá? Mas no nosso caso, nós alunos aqui, né, do técnico, né, de informática ou da computação, que já está aprendendo algoritmo, né, então a gente vai fazer isso no modo texto. Tá? Tanto que ele fala que eu vou correr o risco aqui, né, do que já foi feito de forma visual, com os bloquinhos, eu vou perder, eu tenho que fazer isso agora no modo texto. O legal dele aqui é que ele já traz para a gente, né, ele pronto, tá? O código pronto, o código padrão, tá? Que é até do próprio LED. Mas eu vou apagar isso tudo aqui, tá? E a gente vai explicando linha a linha, tá? Então esquece o que está escrito aqui. Esquece o que está escrito aqui. Tá? O que é isso aqui? Tá? Quando a gente fala de Arduino, programação Arduino, existem duas funções que são obrigatórias: o setup e o loop. É o que eu já havia falado no vídeo anterior. O setup, quando você liga o Arduino, tá? O setup, essa função, ela executa por uma única vez. Ou seja, aqui é para poder fazer algumas configurações padrões, né? Aquilo que eu preciso, configurações iniciais. Eu posso fazer alguma lógica também nele ali, para executar pelo menos uma única vez. E depois o loop, tá? É onde os códigos, ou seja, as linhas de comandos que eu colocar aqui dentro, serão executadas infinitamente enquanto o Arduino estiver ligado. Tá? Se eu deixar lá na frente, deixar de energizar ele, ou seja, parar, desligar o Arduino, ou seja, aí meu programa para de funcionar. Se eu ligar de novo, na hora que entrar no loop, ele fica funcionando enquanto houver energia. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos por partes. Tá? Quando eu venho aqui no setup, né, o que eu tenho que fazer no setup aqui? No setup, por exemplo, eu tenho que configurar, tá, o meu Arduino falando qual a porta que eu vou trabalhar aqui com o meu LED. É a porta 8.
tá? Então eu venho aqui, então eu tenho que configurar essa porta. Nesse caso aqui, a porta, tanto não, né? A porta digital, eu tenho que falar qual que é o modo de operação dela. Vai ser o modo de saída ou modo de entrada. Ou seja, modo de entrada é quando eu conecto um componente no Arduino que vai ler alguma coisa, vai capturar alguma coisa de fora, do ambiente, do entorno dele e mandar uma informação para o Arduino. Isso é o modo de entrada. Modo de saída, por exemplo, é quando eu quero emitir uma luz. Ou seja, eu só vou energizar ali um LED, então vou ligar um LED. Então, ou seja, vai ser saída, eu vou mandar energia para esse LED. Então é isso que a gente vai fazer. O modo saída. Então, para isso, tem um comando chamado pin mode. Tá? Pin mode. E aqui eu falo qual que é o pino que eu estou trabalhando, que é o pino 8, e que ele vai ser output, saída, tá? E vírgula. Feito isso, agora, ou seja, eu falei que o pino 8 é saída. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu venho aqui, dentro do loop, e vou falar, olha, quero ligar e desligar esse pino 8. Então, o que eu faço aqui? Eu uso o comando digital write, tá? Qual pino que eu quero ligar? É o pino 8. E para ligar, eu dou o comando high. Faço isso. Ou seja, ligo essa porta 8. Se eu ligo a porta 8, meu LED vai acender. Tá? E aí eu vou fazer ele esperar um tempinho. Vou dar um comando delay. O delay serve para isso. Então, ou seja, ele segura a linha de comando no delay aqui, por exemplo, em 1000 milissegundos, ou seja, durante 1 segundo. Feito isso, passou esse 1 segundo, agora eu vou dar o comando digital write, tá? E no pino 8, e vou desligar esse pino 8. Então agora eu venho aqui e desligo ele. E mantenho ele desligado, por exemplo, por 1000 milissegundos. Ou seja, ele vai... Opa! Não dei salvar, né? Para salvar isso não. Então agora ele vai ficar desligado durante 1 segundo. Terminou esse delay, ele volta no loop, liga de novo o LED, fica 1 segundo ligado, desliga o LED e fica 1 segundo desligado. E volta nesse loop, ou seja, vai ficar liga e desliga durante 1 segundo cada estado. Né? Então com isso, e vai fazendo isso enquanto o Arduino estiver ligado, ou seja, energizado. Tá? Então vamos ver se vai funcionar. Só vou clicar aqui lá de fora só para ver ele assim. Vou deixar ele grandão só para a gente poder ver, tá, ele funcionando. E o legal dele é isso aqui, tá? Ó, na hora que a gente manda dar um start no simulation, tá? Iniciar a simulação, né, ele simula aqui como se estivesse ligando, né, o Arduino no cabo USB para ser energizado e transferir o código para ele também. Tá? Então vamos lá. Manda aqui. Olha lá, tá lá. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Tá? O legal agora, né, a gente pode ficar brincando, né, com essa simulação. Eu vir aqui no código e ficar alterando, né, o tempo, o estado dele de liga e desliga. Por exemplo, aqui 100 milissegundos agora. Então ele vai, né, acender e apagar bem mais rápido. Ó. Vamos ver. Praticamente não dá para, né, bem rapidinho, né? É bem rápido, né? Ele liga e desliga, ou seja, a cada 100 milissegundos ele liga, espera 100 milissegundos, apaga, espera 100 milissegundos, liga 100 milissegundos e apaga, e assim vai, tá? Então aqui a gente pode agora brincar à vontade, né? Tanto que lá naquele slide do vídeo anterior, né, tem como, vamos falar assim, um desafio para vocês fazerem, é o quê? Fazer agora o semáforo. Então, ou seja, eu coloco mais 2, né, LEDs aqui, que agora é o amarelo e o verde, e aí a gente fica fazendo a lógica de acendo o verde, espera um tempo, apago ele, acendo o amarelo, espera um tempo, apago ele, acendo o vermelho, espera um tempo, apago ele e acendo o verde de novo, e assim vai fazendo. Tá? Então, ou seja, aproveitem aí a plataforma, tá? E usem bastante a criatividade aí, tá joia, pessoal? Então era isso aí que eu queria trazer para vocês. Valeu aí, brigadão.